muito bom. Fico feliz mesmo, que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue encontrar, mas eu me sinto em casa. Quando o irmão chegou ali para falar comigo, algumas palavras eu falei: pode ficar despreocupado, porque eu estou em casa. Eu me sinto entre irmãos e eu sei que isso é um dever nosso, né? Não é apenas dizer, paz do Senhor, meu irmão. Não, devemos praticar isso. Não é fácil, mas devemos tentar praticar, né, na nossa convivência, no nosso dia a dia, e realmente entender que cada igreja que você passa e cada porta que está aberta, ali é uma casa que você pode entrar, você pode ficar à vontade, não tem nada oculto, porque o dono daquela casa também é o dono das outras, né? E é ele que controla tudo, amém? Atos capítulo de número 9, versículo do 1 ao 15, para a gente estar lendo aqui nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguma daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-se pela mão, e conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Deus, nessa hora, meu Pai, eu quero clamar o teu nome nesse lugar. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já se faz presente, mas em reverência, em respeito, meu Pai, à sua autoridade nesse lugar e nessa casa. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue falando aqui nessa noite. Eu me escondo atrás do Senhor nesse lugar e que a sua glória se resplandeça aqui, Pai. Que essa palavra venha trazer algo novo para cada um de nós. Tudo aquilo que viemos buscar, meu Pai, eu peço que nesse momento entregamos tudo nas suas mãos e que a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável, Pai, ela faça-se acontecer nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que for, meu Pai, distrair os teus servos, tudo aquilo que for atrapalhar, meu Pai, de ouvir aquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós, eu repreendo agora em nome de Jesus. Deus, e aquilo que for para ser dito, Pai, que o Senhor possa rasgar o meu coração nessa noite, e eu peço, fala comigo, e que eu possa transmitir para a igreja a sua vontade, e que o seu nome, meu Pai, seja glorificado aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Eu lendo essa história a respeito da vida de Paulo, eu tive uma reflexão muito grande a respeito de mudanças, a respeito de sonhos, a respeito de acontecimentos
na nossa vida. E analisando sobre a vida dele, em Atos capítulo 8, no versículo de número 1 ao 3, né, aí sim começou uma grande perseguição. Eu tenho para mim que ali começou como se fosse um start na vida de Paulo, né, para perseguir aqueles que buscavam o Senhor, para correr atrás daqueles que se diziam cristãos naquela época, né. Através da morte de Estevão, a palavra vai dizer que ele trava uma grande batalha, e ali ele pede cartas para que ele pudesse ir até Damasco, e ele se refere de uma forma que é muito forte para a gente poder analisar, referente ao nosso povo de hoje, e analisando a época deles. Por quê? Porque naquela época, se a gente falar, né, em matar, se a gente falar em cortar a cabeça, se a gente falar em crucificar, né, era algo um pouco natural. Mas se você falar nos dias de hoje, né, muitos irmãos não analisam dessa forma, mas em alguns países isso é muito real ainda. Existem países que nós nem podemos carregar a Bíblia na mão. Existem lugares que pessoas cultuam debaixo da terra. Existem lugares que a gente não tem essa liberdade de poder sair da nossa casa, vir com a Bíblia nas mãos, olhar para os irmãos que às vezes nem estão indo para a igreja e cumprimentar, olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e ter, de certa forma, uma liberdade de cultuar. E por muitas vezes falhamos, por muitas vezes nós não temos a dedicação que tinha aquele povo. E eu começando a analisar a vida de Saulo, nesse caso, quando ele começou a perseguir, ele era um homem, eu estudando sobre a vida dele, eu percebi que ele era um homem muito reto, honesto e dedicado com aquilo que era entregue nas mãos dele, né? Ele era um soldado que quando os chefes dele, se posso chamar assim, né, o sacerdote entregava algo na mão dele para que seja feito, ele fazia com grande força. Eu quero que você faça uma limpeza nesse lado da igreja. Ele pegava e fazia de uma maneira que ninguém fazia. Eu quero que você organize para mim essa igreja. Ele era um que pegava e organizava. Então, ele perseguia sim o povo, mas ele era alguém que tinha grandes características. Eu quero que você deixe isso bem gravado na sua mente. Eu quero que isso deixe gravado no seu coração, que as melhores características que você tem, é isso que Deus vê. As melhores coisas que você pode fazer, é isso que Deus vê. Mesmo que aquilo que você tenha de melhor, você não use ainda da maneira que Deus quer. E assim era na vida dele. Ele usava todas as suas forças, todas as sabedorias dos homens, aquilo que era entregue nas mãos dele, ele usava aquilo contra o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que ele perseguia de tal forma que ele matava, ele perseguia, ele prendia. Ele mesmo pede essa autorização para poder, se eu encontrar com homens e mulheres, eu quero ter essa autorização para poder prender, para poder bater, para poder colocar eles em tal lugar. Ele pediu essa autorização para poder realizar isso. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando ele estava a caminho de Damasco, quando ele já estava com as cartas nas mãos, pastor, quando ele já estava querendo praticar aquilo que estava cravado no coração dele contra o povo do Senhor, a Bíblia vai dizer que uma luz resplandeceu naquele caminho. Uma luz, algo aconteceu naquela hora. E como eu li em alguns versículos aqui, eu creio que os irmãos conhecem essa história. A partir do momento em que essa luz bradou na frente dele, aquela luz clareou na frente dele, a vida dele nunca mais foi a mesma. Desde aquele momento em que ele encontrou, ou melhor, foi encontrado, algo aconteceu. Eu quero que vocês frisem bem esses acontecimentos comigo. O primeiro ponto que eu consegui frisar eram as características dele. Porque o fato de você não estar na casa do Senhor, o fato de você não estar buscando os caminhos do Senhor, não quer dizer que você é uma pessoa ruim, não quer dizer que você é uma pessoa que não presta. Não, tem muitas pessoas que não servem ao Senhor que têm grandes qualidades. Tem muitas pessoas que ainda não caminham nos caminhos do Senhor, que são muito mais servos, me desculpe falar, do que nós. Tem muitas pessoas que se dedicam tanto, como vemos aí fora. Quantos e quantos e quantos estão querendo fazer com que todos nós
temos que engolir regras criadas por homens contra a palavra do Senhor. E eles fazem isso com exatidão. Se você entrar nas redes sociais hoje, você vai perceber que tem muitas pessoas que se dedicam a uma bandeira de uma forma que talvez nós não dedicamos à palavra do Senhor. Eles estão errados? Não. É o que eles acreditam e eles se dedicam. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que todos nós precisamos ter a mesma dedicação a respeito da palavra do Senhor e de alcançar vidas da mesma forma que eles, ou melhor, porque nós também temos qualidades, nós também temos valores. Quantos de nós, quando não estávamos nos caminhos do Senhor, tinha qualidades que a gente usava? Eu não posso falar da vida dos irmãos, mas da minha eu posso. Quantas noites e noites eu virava durante um carnaval e não preocupava com chuva, não preocupava com quem estava tocando, não preocupava com o que estava acontecendo. E eu me dedicava, era o meu máximo naquela noite. Eu era feliz. E por que eu não posso fazer com as mesmas forças para o Senhor? Porque eu não posso dedicar as minhas melhores qualidades para o Senhor? Deus falou muito forte isso comigo quando eu estava lendo essa palavra. E assim foi na vida de Paulo. A partir do momento em que ele teve um encontro com o Senhor, assim como eu tive na minha vida, as coisas começam a mudar. Assim, quando o Senhor entra na sua vida, quando Ele chega até você, eu não sei a maneira que o Senhor chegou até você, eu não sei como você veio aqui, mas você não veio por acaso, você não veio carregado, mas se veio, agradeça o seu irmão que te carregou, mas você está no lugar certo, você está aonde Ele está, e isso, Deus falou muito forte comigo. E Jesus sabia do potencial, Jesus sabia das qualidades, de tudo aquilo que ele cumpria, né? No capítulo de número 9, no versículo 17, Jesus enviou Ananias. A palavra de Deus vai dizer que quando ele estava cego, Jesus chegou e mandou um recado para Ananias. E eu comecei a pensar, pensa em um homem que devia ter um medo enorme, é esse Ananias. Eu falei, Senhor, se a gente analisar, Ananias, quando ele recebeu a ordem do Senhor para poder ir até onde, ele mesmo disse na palavra, ele falou, Senhor, mas na casa dele, lá onde ele está, eu conheço a história dele, ele mata, ele prende a gente, e o Senhor quer que eu vá lá, na casa desse homem? O Senhor, você vai ter que ir. E como é o Senhor que mandou, ele foi. Entenda, tem lugares que Deus vai pedir para você ir, tem coisas que Deus vai pedir para você fazer, que você não vai entender, que você vai ser até desafiado por você mesmo. Você fala assim, mas eu? Entenda, a força e o poder não está em você, você é apenas um instrumento do Senhor, o poder e a força está nele. E assim como foi também, que me veio à memória, Jeremias. Sempre que existe algo da nossa parte, quando a gente se coloca numa posição, às vezes numa oportunidade, às vezes num louvor, ah Senhor, eu não sei, ah Senhor, eu não consigo falar, ai Senhor, quantos de nós? E o Senhor fala, eis que eu coloco as minhas palavras na sua boca. Por quê? Porque é Ele que faz, porque é Ele que ordena, né? Maldito seria eu se eu estivesse falando de mim. Jamais. O que eu tenho que entender é que eu sou um canal e que nós temos que esconder debaixo das asas dele, é atrás, a gente não tem que aparecer de forma nenhuma, e a glória dele, ela tem que resplandecer. E assim foi Ananias, ele foi até aquele lugar, ele cumpriu aquilo que o Senhor pediu para ele poder fazer, mas foi com medo, ele foi com medo. Não pense nós que ele virou um super-homem de uma hora para outra e saiu encarando todo o problema. Porque Paulo não era um cara qualquer. Hoje em Miraí, graças a Deus, nós não temos quem mata crente. Nós não temos alguém que corta a cabeça de crente. Alguém que prende a gente. Pelo menos até onde eu sei. Se alguém souber, me fala que eu vou sair correndo dele quando eu ver. Mas não temos. E nessa época tinha. E ele estava lá. Jesus mandou Ananias ir até ele, ser desafiado, e ele foi. Quando ele cumpriu aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, a Bíblia vai dizer que as coisas começaram a acontecer. E na vida de Paulo, para a gente conseguir abreviar,
ele começou a tomar passos diferentes. A partir do momento em que ele teve um encontro com o Senhor, ele começou a mudar. Creio eu que ele deve ter começado a mudar as palavras. Creio eu que ele deve ter começado a mudar a forma de pensar. Às vezes, no trabalho, às vezes na escola, às vezes na igreja. Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. A partir do momento em que você tem um encontro com o Senhor, nada é da mesma forma. As coisas não permanecem, não tem como, não dá. Ah, mas então quer dizer que depois que eu tenho um encontro com o Senhor, eu não peco mais? Não. Mas você conheceu um sangue que te lava todo dia. Você conheceu algo que você pode pedir perdão e Ele pode te perdoar. Você não vai ficar caindo no mesmo erro toda vez, toda noite, todo dia. Mas se cair, saiba que tem um advogado justo e fiel. E ele é capaz de te perdoar. Ele é capaz de te instruir para você seguir na caminhada. Para você ter uma caminhada diferente daquilo que você achava que era bom para você. Ah, mas eu tenho qualidades. Eu vou chegar lá e você vai entender a potência que está nas suas mãos e que você pode usar isso a favor do Senhor. Quando Paulo começou, a palavra do Senhor diz, em Atos capítulo 9, versículo 20 e 21, a Bíblia fala que ele já pregava nos lugares, ele já pregava nas sinagogas, ele já andava falando do Senhor. E como ele era um homem que, como eu disse, era determinado e tinha forças, era inteligente, eu vejo que ele não ficava falando baboseiras em qualquer lugar. Mas o que eu venho atentar aqui nesse momento é que ele foi repreendido pelo próprio passado dele. Ele foi repreendido por aquele povo. E eu não tiro a razão do povo, porque ele matava, ele perseguia. E Jesus enxergou nele o que o povo não enxergava. Jesus viu nele característica que o povo jamais iria ver. Se dependesse de qualquer um daquela época e você fosse perguntar, ele estaria morto. Ah, o que vamos fazer com ele? Matar, porque é o que ele fazia. Não tem como, o povo acho que nem imaginaria prender ele igual ele faz. Não, é matar, porque tudo que ele fez ele merecia morte. Falando com o nosso coração. Infelizmente somos assim. Mas quem escolheu ele não foi homem comum. Não foi um homem qualquer, não foi eu. Foi Jesus. Jesus foi pessoalmente ter um encontro com ele. E o amor do Senhor, que não é esse amor que o mundo prega, é um amor totalmente diferente, incondicional. É um amor que quando você olha para uma pessoa e você não dá nada por ela. Às vezes ele é um mendigo na rua, que para muitos é o mais inferior na sociedade. Jesus é capaz de pegar essa pessoa e colocar num grau que você nem imagina. Jesus é capaz de pegar aquele que se diz o menor da casa e fazer dele o maior. Mas mesmo assim, não ser o maior para que ele seja o melhor entre eles, não. Mas para que o nome do Senhor, assim como foi louvado aqui nessa noite, seja glorificado através da vida dele. Jesus escolhe, ele escolhe a dedo. E você que está aqui, você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Saiba disso. Ninguém vem por acaso. Ninguém sai de casa por acaso, não sai. Não sai. O Espírito Santo, ele é muito generoso e ele incomoda. E ele nos leva a lugares e nos leva aonde a presença do Senhor está. Seja você de qual grau seja que for. Para Deus isso nunca vai existir, porque, como foi dito aqui também, além do Rio Azul. Quando a gente começa a imaginar o que vai ser além disso para cada um de nós e na nossa vida, a gente começa a imaginar como a palavra fala a respeito das ruas de ouro, tudo que acontecerá a partir desse momento. Como eu disse, eu não sei se esse é o nosso último culto, que nós viemos nos preparar para entender o quão grande é esse lugar e maravilhoso é. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter brigas, não vai ter problema. É algo diferente. E assim foi na vida de Paulo. Ele começou a pregar, ele começou a falar, ele foi desafiado onde ele passava. Ele foi desafiado pelo próprio testemunho dele. Mas existem muitas pessoas que às vezes podem virar, TG, e falar assim: ah, eu quero esquecer o meu passado. Não, eu jamais quero esquecer o meu passado. Porque se eu esquecer o meu passado, eu não estaria aqui. Não tem como, é o meu testemunho de vida. Eu tenho que lembrar de onde ele me tirou. Eu tenho que lembrar de tudo que ele fez na minha vida. Eu tenho que lembrar das histórias, de tudo que eu vivi, de que eu pratiquei, para me poder entender, olha,
vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir a esse Deus, porque Ele permite você conquistar coisas que você jamais conquistaria fora dEle. Ele permite você alcançar coisas que jamais você vai alcançar longe dos caminhos dEle. Vale a pena. Vale a pena você renunciar às suas vontades. Vale a pena você ouvir muitas das vezes que você não vai chegar a lugar nenhum. Vale a pena você olhar e falar assim, Senhor, o Senhor fala, é você. É você que eu quero. É você que eu quero que caminhe comigo. E assim foi na vida de Paulo. Quando ele começou a pregar, começou a vir as pedradas. Quando ele começou a ministrar, quando ele começou a levar aquilo que o Senhor tinha entregue nas mãos dele, começou a vir as adversidades da vida. Mas ele não parou. Ele continuou com toda a força que eu lembrei a vocês lá no começo, com as melhores características que ele tinha. E quando era entregue nas mãos dele as ordens daquele povo para matar, para prender, para fazer o que não era do agrado do Senhor, assim ele também fez, quando o Senhor entregou nas mãos dele. E eu não sei se os irmãos conhecem a história dele, mas onde ele passava, ele abria uma igreja. Onde ele passava nessa rua aqui, ele abria o templo, o povo começava a vir e falou, pastor, agora é contigo, eu vou caminhar. Eu vou ter que abrir outros lugares. Eu vou passar ali, Igreja Batista Reviver, pastor Marcel, continua para mim aí, que agora eu vou abrir outra. Eu vou abrir outra, e vou abrir outra. E ele não parou, ele continuou. E chegou uma hora que aquele povo que começava a perseguir ele começou a entender que Deus era Deus na vida dele. Aquele povo que lançou pedra no início da caminhada dele começou a ver. Por quê? Porque aquele povo já era cristão. Então quem é cristão tem que sentir a presença do Senhor. Quem fala que crê e quem busca os caminhos do Senhor sabe quando é a voz dele e quando não é. Não tem como. Não dá. O povo sabia. Olha, algo aconteceu na vida daquele homem. Eu acho que aquele que matava, não mata mais. Aquele que perseguia, não persegue mais. Hoje ele é um perseguidor de almas. Falando com as minhas palavras. Ele persegue almas. E onde ele abrir um tempo, ele ia seguindo outros. E o que Deus fala muito forte no meu coração nessa noite, nesse final de ano. Eu não sei porquê, mas eu fico com isso na minha mente sobre o último culto, pastor. Você falou ali, meu coração está... Meu Deus... É forte. É muito sério quando a gente se refere aos caminhos do Senhor. A gente se prepara tanto para tantas coisas. Quantas vontades, quantos sonhos a gente tem. Como foi dito aqui através do irmão Flávio. Pessoas que a gente queria que estivessem nos caminhos do Senhor. Familiares que a gente queria que estivesse aqui, buscando junto com a gente. Essa é a nossa vontade. Mas será que essas pessoas estão conseguindo enxergar Jesus em nós? Será que essas pessoas que estão à nossa volta, que queremos que eles estivessem aqui, será que já viram Jesus na nossa vida? Será que estamos conseguindo levar com toda a força, toda a vontade e toda a qualidade que temos até essas pessoas para que eles estivessem aqui? Eu quero o Deus daquele irmão, eu quero o Deus daquela irmã. E essa é uma noite de mudança na minha vida e na sua vida. Como eu sempre falo, a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes, então vocês podem ficar tranquilos, que na hora que eu falo aqui, ela corta aqui também, ela vai cortar aí, mas ela corta aqui. Ela é muito poderosa. E eu não consigo me expressar a respeito do que Deus fez na vida dele, sem entender a mudança que ele pode causar na minha e na sua vida. E todas aquelas pessoas, quando ele caminhava, ele começava a abrir igreja. E Deus trouxe à minha mente, você também tem que abrir igreja. Você também tem que abrir igrejas. E eu comecei, Senhor, mas abrir igrejas? Sim. Isso aqui é um templo. Foi construído por homens. É tijolo. Tem uma empresa aqui em cima, se eu não estou enganado. Se o pastor amanhã resolver mudar a localidade aqui, e isso aqui pode virar qualquer coisa, mas vocês vão adorar em outro lugar. O que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, quando ele abria igrejas, o Senhor falava muito forte ao meu coração: abre igreja no seu trabalho. Tem muita igreja, preste atenção nisso, tem muita igreja fechada do seu lado, precisando ouvir a palavra do Senhor. Mas irmão, o que você está querendo dizer? Nós somos templo.
e morada do Espírito Santo. Nós somos igrejas. Tem muito, em Romanos fala que o povo está queimando, aguardando a nossa manifestação. Eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você tem pregado onde você está? Você tem falado do Senhor no seu trabalho, na escola, na faculdade, nas ruas? Deus falou, abra igrejas. Onde ele passava, ele abria. Irmãos, às vezes a gente pede uma oportunidade tão pequena de incentivar uma pessoa. Às vezes o coração dela está ardendo ali, aguardando uma palavra para você falar. E se ela aceitar Jesus, você sabe, eu abri uma igreja. Eu fiquei sabendo que o irmão começou a caminhar. Eu deixei uma semente lá, então eu abri outra igreja. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, eu vou repetir. Onde você caminhar, você tem que abrir uma igreja. Você teve um encontro com o Senhor? Amém. Então vamos abrir igreja. Mas eu quero te dizer algo. Não quero que você fique com medo. Mas não é fácil. Vai vir desafios. Pode ser que venha perseguições. Pensa um lugar difícil de abrir igreja, TG. É no futebol. Pensa. Adrenalina alta, os irmãos se divertindo, jogando bola. Aí às vezes eu vou e dou uma butinada no TG. Como é que ganha o irmão? Mas tem jeito. Tem jeito. Eu levanto ele. Me desculpa. Me perdoa. Por mais que você caia, que você erra, ainda há esperança, ainda há jeito. Deus sempre dá estratégias. Nunca para. A obra de Deus, ela nunca para no seu erro. Ele sempre te dá uma oportunidade de correção. Ele sempre te instrui uma forma para você poder corrigir aquilo que você acha que é errado. E assim foi na vida dele. A história dele foi mudada. A gente já está terminando. E através da vida dele, muita coisa mudou. E foi apenas um encontro que Jesus fez. Porque foi necessário. A Bíblia vai dizer que ele foi escolhido do Senhor. E ser escolhido do Senhor, meu irmão, não é fácil. Você pode ter certeza que por mais que você fale que não. Irmão, faça isso. Pastor. Irmão, mas se você for escolhido pelo Senhor, não dá para fugir. Você pode sair, você pode caminhar por outros lados, você pode fazer o que for. Não dá. Não dá. Uma vez que você foi reconhecido, uma vez que você aceitou a presença dele, você se tornou filho, você pode até pedir a sua herança e sair, mas vai chegar uma hora que você vai ter que voltar. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Por quê? Porque dentro do seu coração já tem uma marca. Dentro do seu coração, a partir do momento que você estendeu a mão, já tem uma marca. E se porventura tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez esse ato, irmão, eu estou vindo no culto pela primeira vez. Quando o pastor fizer um apelo aqui, não perde essa oportunidade não. Como eu disse, a gente não sabe se é a última. Não perde não, que aquele que reconhece o Senhor diante dos homens, o Senhor também vai te reconhecer. Pode ter certeza disso. Isso é uma grande oportunidade que o Senhor te dá nessa noite. E através da vida de Paulo, a gente pode pegar esses exemplos da vida dele e colocar em prática. Podemos colocar isso em prática. Toda característica que você tem. Às vezes eu não tenho o dom que o irmão tem de poder tocar. Às vezes eu não tenho o dom que o irmão tem de bater uma bateria, ou de louvar como as irmãs e os irmãos louvaram aqui. Às vezes a gente, eu tenho vergonha de louvar. Mas qualquer coisa que pedir para mim fazer, que eu sei que aquilo eu posso dar o meu melhor, irmão, é 100%. É 100%. Não posso chegar a 80% para fazer algo para o Senhor, é 100%. Coloca um tapa-vento se for necessário, aquilo que você está fazendo, mas não tenha vergonha não, é para o Senhor. Pode vir adversidade, pode vir problema, pode vir dificuldade, assim como foi na vida dele. Minha história, mas que história se o Senhor mesmo disse que está jogado no mar do esquecimento? É apenas um testemunho que vai fortalecer, e através do seu testemunho, vidas vão ser alcançadas, famílias vão ser alcançadas. Pense em algo que Satanás está trabalhando forte para destruir, chama família. E para mim, é o maior e mais lindo projeto que o Senhor criou, chamado família. E Satanás tem trabalhado forte. Será que estamos trabalhando, assim como Paulo fez,
para que Satanás não tenha êxito nessa obra, que é destruir famílias. Às vezes chega um irmão lá na nossa casa, ou uma oportunidade, às vezes até num vizinho, às vezes você vê um casal brigando, ou acontece algo. Quantos de nós, lá eu não me meto, não se mete, não faça isso, mas pelo menos orar. Será que a gente tem orado? Será que a gente tem ajudado de alguma forma esse casal? Eu creio que se você pedir a Deus uma oportunidade, você não precisa entrar no meio de confusão, mas se você orar, fala: Senhor, eu preciso de uma oportunidade para me somar naquela casa, para me somar naquela família, pode ter certeza, a palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela surte muito os seus efeitos. Uma oração, quando você faz ela de todo o coração para o Senhor, ela surte muito os seus efeitos. As coisas acontecem. Pode ter certeza que você está clamando aqui nessa noite, você que veio aqui, você que louvou, você que adorou, você não está adorando um Deus que estaria parado aqui atrás, um Deus que precisa de um suporte para ele poder ficar ali, um Deus que por muitas das vezes você tem que carregar pelas ruas para que os outros vejam, porque ele não tem poder de sair desse lugar. Não, você está clamando um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que muda histórias aqui nesse lugar. E por que nós não vamos fazer para ele? Deus falou muito forte ao meu coração: eu vou mudar histórias, eu tenho mudado histórias, basta ter disposição para trabalhar para ele. E ele é muito educado. O Espírito Santo, ele jamais ele vai entrar por uma brechinha, jamais ele vai olhar uma gretinha na porta e entrar. Não, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se a gente não abrir a porta, ele vai ficar ali esperando. Se a gente não permitir que ele entre, ele vai ficar esperando. Ele vai aguardar até aquele dia. Mas nós temos que nos atentar, porque nós não sabemos qual é o último dia. Não sabemos. Então aproveite essa oportunidade que Deus deu para cada um que está aqui nessa noite. Deus quer usar as melhores características que você tem. Deus quer usar as suas melhores qualidades, seja ela qual for, eu não sei, mas você tem, porque você foi criado por Ele, você foi feito pelas mãos dEle, você não foi feito de qualquer maneira, você foi feito pelas mãos dEle. Você está conseguindo contemplar isso? Deus criou tudo, Ele pediu para que tudo fosse criado, Ele falou que faça-se isso, que faça-se, tudo Ele falou, mas em nós, a Bíblia vai dizer que as mãos dele foi imposta. Ele não pediu, ele falou: não, esse aqui eu vou fazer, esse aqui eu quero algo diferencial. E quando ele soprou o Espírito Santo sobre nós, isso é uma marca que nunca mais nós vamos conseguir tirar. E como nós temos o livre-arbítrio de poder escolher o caminho dele ou não, daquela porta para dentro, eu determino uma virada na sua vida hoje. Eu determino que todos aqueles que entraram aqui, o irmão falou com toda a autoridade. Eu estava lá na minha cadeira, eu falei: Senhor, é o Senhor confirmando. Ninguém vai sair daqui da maneira que entrou. Ninguém vai sair daqui da maneira que chegou. Está confuso? É hoje que você vai tirar essa confusão da sua cabeça. Está difícil? Você vai começar a entender que Ele está do seu lado. É uma adversidade muito grande, você não entende, meu irmão. Eu posso até não entender, mas eu sei que o tamanho do Deus que eu sirvo. E para Ele, a palavra vai dizer que não há nada impossível. Irmão, é uma enfermidade que o médico falou que não tem cura. Quem falou? Quem falou que não tem cura? Se creres, verás a glória de Deus aqui nessa noite. Eu creio que Deus, Ele pode mudar histórias aqui nesse lugar. Eu creio que tudo aquilo que você acha que não dá, se você levar o seu pensamento e entregar o seu coração verdadeiramente a Ele, Ele vai mudar a sua história aqui nessa noite. Mas o que eu vim pedir nem é para mim, eu acredito que vai dar certo. Foca no Senhor nessa noite, porque desde a hora que a gente chegou aqui, Ele está falando. Como eu disse, Ele está na casa, coisas vão acontecer. A única coisa que eu peço a você a partir desse momento, eu estou encerrando, abra o seu coração. Abra o seu coração. Quando o pastor for orar, quando o pastor for buscar a face do Senhor aqui nesse lugar,
para que Ele entre com providência na sua vida e na minha vida, que vou estar ali no meu lugar também com o coração aberto. Creia que Deus Ele vai responder aquilo que você veio buscar. E tudo aquilo que foi entregue nas suas mãos, tudo aquilo que o Senhor pedir a partir de hoje, aquela pessoa, Senhor, que eu tenho que ir pregar para ela, é ela. Senhor, mas eu nunca conversei com aquele irmão, é ele. Senhor, eu não sei. Vai, filho. É eu que estou pedindo para você ir. Eu vou repetir. Ananias fez isso. E não é errado isso, porque nós sabemos que nós somos falhos. Senhor, eu sou fraco. Mas entenda, é na nossa fraqueza que vai se aperfeiçoar o poder de Cristo. Porque a Bíblia mesmo vai nos dizer que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Quando a gente achar que a gente está no pó, quando a gente achar, fala assim, não tem jeito mais, eu não sou capaz, não dá. Irmãos, essa é a melhor hora. Quando eu encontro com amigos meus, eu pergunto, e aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu falo, então tem algo errado. Por quê? Tá errado. Que crente que vive todo dia, tá tudo bem. Que crente que chega todo dia, pastor, e fala, tá ótimo. Não tem como, porque o caminho é estreito. Mas ele disse, eu estarei contigo, por onde quer que você andar. Isso é promessa do Senhor. E saiba, eu não estou querendo assustar você em dizer que vai ficar ruim, que vai ficar pior. Mas guarde essa palavra no seu coração. É o único caminho que levará à salvação. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, nosso irmão Wellington, né, para tomar uma água aí. Boa essa palavra, né, irmão? Abençoe em Cristo Jesus. Nós já estamos encerrando.